nosso webinário em 1 hora. Quero dar boa tarde a todos, né, para os que entraram. Nós estamos com aproximadamente 29 pessoas participando aí, tinham 30 e poucos inscritos, então acho que a gente já está quase com a totalidade das pessoas. Tá? Então, hoje nós vamos estar fazendo na ABRH, então, um webinário de inovação, e os convidados aí para este evento são Jerônimo Lima e Emir Redaeli. Né? Então, nesse intitulado Empresas Data Driven e Competição Analítica. Tá? Muitos de vocês já conhecem o Jerônimo, né? Muitos de vocês me conhecem, eu conheço vocês, mas nós temos pessoas novas aí. Então, em cima disso, eu sou obrigada a seguir um determinado rito, como apresentando os palestrantes. Jerônimo Lima é doutor em Administração de Empresas, diretor do IBCA, Instituto Brasileiro de Competição Analítica. Conselheiro, consultor, instrutor, palestrante, ensaísta e pesquisador acadêmico nas áreas de economia, administração e tecnologia da informação. Para quem não sabe, acho que todos devem saber, né, o Jerônimo tornou-se, então, presidente da ABCO, Associação Brasileira de Consultores, e CEO da Método Reflexões Estratégicas. Nosso outro palestrante, Emir Redaeli, é doutor também em administração de empresas, também diretor do IBCA, Instituto Brasileiro de Competição Analítica, e é CEO da Intelecto, Inteligência Estratégica. Bom, pessoal, como é que vai funcionar, então, o nosso webinário? Eu solicito que todos estejam, então, com os microfones no mudo, tá? Nosso webinário deve ter 1 hora, e vocês podem fazer perguntas pelo chat, e essas perguntas serão respondidas aí no final da apresentação, tá? Então, apresentados os palestrantes, bem como delimitadas as regras iniciais, eu passo a bola agora para eles, né, dentro da ordem que eles combinaram, para ministrar a palestra. Jerônimo, contigo, então. Tá. Então, muito obrigado. Eu quero agradecer à BRH do Rio Grande do Sul pelo convite, por essa oportunidade de falar de um assunto tão relevante. Eu não me sinto capaz de falar sobre pandemias, Covid-19, essas coisas, porque não sou da área médica, mas eu vejo que esse assunto ele também perpassa pela questão da gente trabalhar dados sobre pandemia para poder falar sobre isso. Então, combinei com o meu colega, doutor Emir, a quem eu agradeço, por estar aqui dividindo esse espaço comigo, para a gente falar um pouco da importância dessa questão dos dados na economia de hoje. Eu agradeço a vice-presidente Solange, que está aqui, né, representando a BRH também. Solange, obrigado por nos prestigiar, querida. Nós que agradecemos, Jerônimo. Tá. E aí, então, eu vou começar fazendo nossa apresentação. Nós dividimos nossa fala em 3 assuntos que eu estou projetando aí na tela para vocês. Eu vou fazer uma breve introdução à economia do mundo moderno, baseada em dados, falar um pouco sobre a visão de Business Analytics tradicional, e depois o meu colega, o professor Dr. Emir, vai falar sobre como eu e ele e os principais pensadores aí do que nós temos pesquisados entendem essa questão de empresas que se valem de dados para competir analiticamente. Eu sou um ferrenho defensor de que a gente não deve ficar fazendo introduções muito longas, porque ninguém mais aguenta ouvir o mesmo discurso da informática que veio lá da máquina de escrever, chegou até a computação na nuvem e tal. Vocês já sabem meu posicionamento sobre isso. Então, nessa parte introdutória, aqui eu quero ser breve, só para destacar alguns pontos para contextualizar o nosso tema. O pessoal de recursos humanos nos ensinou, na área de liderança, de que a gente vive essa questão de um mundo muito caracterizado por 4 aspectos fundamentais, né? Que é a volatilidade, que diz respeito às mudanças que ocorrem o tempo todo, cada vez mais. Isso tudo ocorre de uma maneira interconectada, vários públicos interconectados de modo complexo. Esse é o sentido da noção de complexidade que eu aprendi com a minha amiga Sara, que está aqui nos prestigiando também, e não complicado, né? Porque muita gente usa essa expressão de uma maneira equivocada. E essas questões, obviamente, levam a uma incerteza sobre o que de fato é, o que de fato não é, o que de fato está acontecendo, em função da ambiguidade que as informações que a gente recebe
acaba provocando. Então, eu vejo particularmente que essa é a nossa situação em termos de como é que o mundo funciona, né? O mundo funciona hoje de um jeito completamente complexo. E os efeitos disso são a volatilidade e a incerteza. E a consequência, e é aqui que eu quero posicionar a minha fala e a do Dr. Emir, está exatamente na forma como a gente aprende as coisas hoje em dia e toma decisões. Então, o contexto da nossa fala é direcionado para a questão de aprendizado e tomada de decisão baseada em dados. E por que isso? Para a gente fugir do mundo de gestão convencional que pauta muitas decisões com base na intuição. Eu aprendi lá com a minha mãe, que quando eu era criança eu só olhava para ela e ela já sabia tudo que estava acontecendo comigo. E hoje em dia, quando eu ligo para ela, eu digo, oi mãe, e ela já diz, tu não está bem, tu está com isso, está com aquilo. Minha mãe e as mulheres, de modo geral, têm essa capacidade de tomar boas decisões com base em dados incompletos, que a gente chama rotineiramente de intuição. Isso funcionou por um bom tempo, funciona ainda com a minha mãe, mas no mundo das empresas essa lógica não vale mais, porque muitas vezes as decisões que a gente toma de maneira intuitiva são equivocadas. Então, eu me propus, já há alguns anos, a estudar modelos, principalmente modelos matemáticos, que me permitissem fugir desse amadorismo intuitivo e me tornasse um profissional mais competente para lidar com decisões, até mesmo pela profissão que eu exerço, né, de consultoria organizacional. Então, nessa nossa fala aqui, na verdade, é uma resposta a esse contingenciamento. Só para dar um exemplo, né, para não fugir tanto do assunto que a gente está vivendo, o que eu recebo de gráficos acerca do funcionamento da pandemia é uma coisa impressionante e, sinceramente, eu acho que eu só recebi um até hoje que eu achei que valeu a pena, de um engenheiro brasileiro que trabalha lá na Europa na construção do reator lá que vai acabar simulando o Big Bang. A maioria, quase tudo que eu recebo, a meu ver, não tem fundamentação matemática nenhuma, porque leva o estudo a uma distribuição de probabilidade da doença, como se isso acontecesse numa forma normal. E, sinceramente, nós não temos dados para saber se esse é o comportamento. A gente nem no caso do H1N1 já se preocupou tanto em coletar informações para saber se é assim que a doença se conformava, se conduzia. E olhem só, né? Esse sino, né, que a gente chama de curva normal. Por que normal? Porque normalmente é assim que os fenômenos probabilísticos se comportam. E ainda tem um agravante que diz que, ao longo do tempo, há uma regra de regressão à média. Todos os fenômenos tendem à média. Quando eu brigo com meu filho, eu digo isso para ele. Cara, não pensa que só porque tu é mais alto que eu, só porque tu é mais bonito que eu, que tu é mais inteligente que eu, porque às vezes, em algumas variáveis, há uma regressão à média, e provavelmente eu sou mais inteligente que tu. Mas isso eu só falo quando eu estou muito bravo com ele, né? Senão eu fico quieto para não criar mais conflito, ainda mais nesse momento que eu estou em casa. Quem tem filho sabe bem como é isso. Mas do ponto de vista empresarial, gente, isso me parece muito superficial, muito amador. É bem possível que a gente tenha, à medida que coletar dados ao longo de um tempo maior, fizermos estudos longitudinais, como a gente fala na academia, né, coletar dados por um espaço de tempo maior, a gente vai ver que se coloca esses dados no gráfico, não dá uma curva normal. Pode ser que dê um comportamento típico de um sistema caótico, como esse aí, por exemplo, da tela, que é um gráfico tipo efeito borboleta. É bem diferente desse gráfico anterior. O que mostra esse gráfico? Olha, bom, caos vem do grego gás, no sentido de que quando a gente libera o gás, não sabe para onde ele vai, né? É tipo criança e barata, a gente nunca sabe para que lado eles vão correr. O gás também a gente não sabe para onde vai, mas até nisso nós conseguimos evoluir como ciência graças à matemática e o pessoal lá que faz as questões de previsão do tempo foi ajudando, os físicos, e a gente entendeu que mesmo em ambientes caóticos há uma certa lógica, porque nesse gráfico, por exemplo, a gente sabe que não vai passar daqui, não vai passar daqui, não vai passar daqui, não vai passar daqui, e os resultados tendem
a se concentrar num terceiro eixo aqui. Esse gráfico é tridimensional, né? Então tem o eixo das abscissas, das ordenadas. Aqui a gente tem um eixo chamado atrator estranho. E por que esse nome? Atrator porque ele atraiu os dados. Ó, a maioria está se concentrando aqui. E por que estranho? Porque a gente não sabe o motivo. Teríamos que ter muito mais dados para ir atrás dessas informações e derivar do gráfico uma equação que diminuísse a nossa incerteza. Então, para terminar essa parte introdutória e não querer ser redundante nela e aproveitar melhor as falas do Dr. Emílio sobre competição analítica, essa é a minha opinião, né? A gente vive num mundo que, sem dados, somos apenas uma pessoa qualquer com mais uma opinião, e opinião qualquer um pode ter. Não há certeza absoluta sobre nada. Os dados não eliminam a incerteza, mas eles nos ajudam a diminuir a incerteza naquela questão lá que eu falei de aprendizado e tomada de decisão. Então, é isso que eu entendo do modelo modelo econômico que a gente está vivendo. E aí agora eu quero falar um pouco sobre essa visão de, então, as empresas adotarem processos de gestão e modelos de tomada de decisão que se valem de dados, né? O nome desse formato, dessa forma de fazer gestão, tradicionalmente chamam de Business Analytics, mas eu quero mostrar alguns antecedentes dessa questão de analytics para a gente entender como é que ela nasceu. Primeiro, desmistificando aí alguns conceitos que, a meu ver, pelo que eu vejo aí nas palestras e em muitos livros, são usados equivocadamente, como se fosse tudo a mesma coisa, né? Principalmente esses três conceitos: o conceito de Big Data, de Data Science e do próprio Analytics. Então, Big Data trata de dados, grandes volumes de dados. Qualquer coisa que tenha grande volume de dados se presta para Big Data. Aí entra um questionamento, e eu confesso que eu não sei a resposta para isso. Eu tenho uma noção de, bom, tá, mas o que é um grande volume de dados? Para uma empresa, para uma microempresa, os dados que ela tem no seu banco de dados lá sobre seu faturamento, por exemplo, não são muitos, mas eles são relevantes para tomar decisão. Se a gente for para uma grande varejista, né, uma rede de lojas de varejo, a gente teria muitas informações dos consumidores e das vendas, numa quantidade muito maior. Então, não se sabe ao certo exatamente qual é o tamanho para caracterizar a Big Data. Mas, independentemente do tamanho, do volume de dados, os dados serão usados aqui em Analytics. Então, Analytics trata de pequenos volumes de dados e grandes volumes de dados. Bom, pequenos volumes de dados até a gente pode fazer de cabeça, né, olhando lá planilhas e tudo mais. Agora, grandes volumes de dados não tem como nós processarmos isso sem ferramentas de tecnologia da informação. E aí eu acho que nosso mediador aqui, o professor Roberto Mazzilli, empresário, né, da área de TI, pode também, inclusive, contribuir com essa questão da gente pensar na transformação digital que foi necessária. Eu acompanhei, quando a gente começou a trabalhar home office agora, nossas grandes empresas gaúchas levaram 20 dias para conseguir sair do escritório e trabalhar em casa, mesmo com uma área de TI robusta, como quase todas elas têm. O que mostra que a gente não estava preparado, né, para trabalhar nessa maneira, né, mesmo com todas as ferramentas que a gente tem. E, é claro, tem que ser ferramentas com uma capacidade de processamento robusta para permitir, quando for um grande volume de dados, esse tratamento. Bom, no meio disso aparece, então, uma nova ciência chamada Data Science. Então, Data Science é o nome maior da ciência, é a ciência macro, o nome macro que incorpora dentro dele todo tipo de forma da gente tratar dados, de modo que os dados contextualizados adequadamente sejam transformados em informações. E aí, então, para dar um exemplo disso, né, quando a gente fala de dados,
Bom, são tantos que a gente nem fala dados, a gente fala banco de dados. Bom, quando alguém me diz banco, eu não penso num lugar para sentar, eu penso num prédio bem grande, que tem um cofre bem grande, cheio de dinheiro. Eu penso assim. Mas, na verdade, eu não sei quanto dinheiro tem naquele cofre. Eu nem sei se tem cofre, para ser bem sincero, hoje em dia. Eu sei que tem bastante dinheiro lá, não sei quanto. Eu só sei o dinheiro que está na minha conta. Isso é essa passagem da área da ciência de data science, né, que vem da gestão do conhecimento, a gente pegar os dados, contextualizar para um ambiente que nos diga respeito, que nos faça sentido, para deles a gente então poder interpretar alguma coisa e gerar insights. Bom, e dentro dessa lógica, nós, no âmbito ainda de data science, essa transformação de dados e informações, ela se caracteriza de modo mais útil quando a gente, nas empresas, começa a usar Business Analytics, que, na verdade, é a proposição de validação, eliminação de erros, melhoria da confiabilidade, em cima das informações que a gente recebeu, para então permitir que os empresários e executivos transformem informações em conhecimento e daqui desse conhecimento eles possam então tomar decisões e planejar o que vão fazer. Então é nessa lógica aí que eu vejo como é que esse assunto se insere e eu acho que é preciso então a gente entender diferentemente esses conceitos, porque se nós formos ver como é que eles são trabalhados dentro das empresas, eles têm momentos, né, situações, requerem competências bastante diferentes. Então, por exemplo, no que diz respeito a dados, eu vou ter que trabalhar de uma forma do dado bruto, né, muito diferente do que eu trabalho com as informações, porque ali eu já depurei o dado, já organizei o dado, já atribuí valor a ele. Aqui, esse estudo sobre Big Data começou com 4 variáveis, eram os 4 Vs, era volume, valor, veracidade e variedade, e agora o assunto já foi evoluindo, a gente já está com 8 Vs. E isso aqui, tipicamente, é algo que se trabalha nas organizações com uma equipe formada por, eu vou mostrar isso mais adiante, por matemáticos e gente de computação hard. Não é computação de alto nível, não é computação que permite acessibilidade aos usuários, é um nível anterior de capacidade de processamento de dados. Então, ela se desloca, né, essa fase de trabalhar com os dados para a ciência como um todo. Data Science assumiu, então, um papel que reúne elementos de ciência da computação, matemática e estatística e domínio dos conhecimentos do negócio para, então, com software, pesquisas tradicionais e aprendizado de máquina, vou falar um pouco mais sobre ele, a gente ter toda uma nova ciência aí que nos ensina a lidar com dados para que naquele mundo VUCA nós possamos aprender com eles e tomar decisões melhores. Mais ou menos como esse fluxo aqui mostra, né? De dados, eu evoluo para informações, que evoluo para conhecimento, que me permitem a tomada de decisão para propor ações para melhorar o desempenho da empresa, torná-la mais competitiva, mais inovadora. Essa é a lógica aí da nossa fala sobre Data Science. E aqui tem uma figura ilustrativa disso. Então, se vocês pegarem sites, né, e publicações, artigos, livros sobre esse tema e fizerem alguma categorização de palavras-chave e gerarem uma nuvem, vocês vão perceber que no centro da nuvem de Data Science aparece um monte de outras coisas ao redor. Data Science no centro e ao redor um monte de outras coisas, que são subtemas ou ferramentas ou itens que são necessários a gente aprender para ser de verdade um cientista de dados. E eu construí, então, essa linha aqui para mostrar, né, isso que eu falei, como é que isso vem acontecendo. Então, lá no início, à esquerda aqui desse gráfico, a gente tem a parte hard, o trabalho sujo,
como uma metáfora, né, de data science, que é foco dos engenheiros de software, matemáticos e estatísticos. Esses caras trabalham com uma etapa inicial de data science, que é engenharia de dados. O que essas pessoas fazem? Elas vão nas bases de dados disponíveis, nas fontes de dados disponíveis, incluindo a web, obviamente, para coletar e armazenar dados que sejam de interesse do assunto da empresa. Mas é muita coisa, porque tem letra, tem número, tem imagem, tem texto completo, tem texto em PDF, tem texto em Word, tem páginas de HTML, tem de tudo. E aí, então, nem todo mundo vai conseguir, né, navegar por essa quantidade enorme de dados que foram coletados. É preciso que os engenheiros de dados, junto com os matemáticos e estatísticos, façam uma limpeza nisso tudo, organizem esses dados de tal maneira que, mais adiante, executivos e administradores que entram, então, aqui no final dessa etapa para analytics, possam, de verdade, transformar esses dados em informações, as informações em conhecimento, para poder, então, levar isso para análise e tomada de decisão. Bom, para dar um exemplo para vocês, o que é limpar e organizar dados? Então, digamos, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu fiz meu doutorado, o professor Dr. Emir foi meu co-orientador, eu pesquisei 10 empresas globais. Eu pesquisei 15 mil pessoas, eu consegui um número expressivo de respostas, mas para poder chegar nessas pessoas, né, que a minha tese era sobre comunidade prática, tipicamente um aglomerado de pessoas que se reúnem nas organizações, no início espontaneamente, porque isso veio da sociologia, e depois as empresas criaram, porque viram que era uma coisa boa, para então resolverem problemas do dia a dia. E, obviamente, que a solução de problemas passa pelo aporte de conhecimento. Eu fui pesquisar diretamente nessas pessoas. Então, minha tese de doutorado é uma tese quantitativa. Ela tem elementos de análise de percepção, mas, basicamente, para os normais, segundo me disse minha sobrinha, tio, só consegui ler o primeiro capítulo, depois não entendi mais nada. Eu disse para ela, Tula, se nem eu sei se eu entendi mais nada, eu acho que só o Emir entendeu, o resto eu não entendi mais nada, porque é tudo baseado em equações e tudo mais. E esses dados que lá que eu coletei, para coletar, eu tive que fazer um site. Na verdade, foram 10 sites, 5 sites em português, 5 sites em inglês, porque das 10 empresas, 7 eram estrangeiras. E o questionário lá do site, ele tinha 4 páginas. Então, vocês imaginem que alguém lá que foi me ajudar respondendo a pesquisa, ele está no meio da segunda página, marcando lá, cada pergunta tinha uma nota de 1 a 7. Não vou explicar agora essa lógica, mas tinha uma nota de 1 a 7. E o cara está lá no meio de uma pergunta e falta luz. Bom, se faltou luz, ele não terminou de preencher aquelas questões. Ele tinha mandado a primeira página, mas ele não mandou a segunda, porque ele ainda não tinha terminado. Lá no banco de dados, ficou gravada a primeira página. Bom, aí eu tenho que tomar uma decisão como pesquisador. Eu desconsidero aqueles dados porque eles são incompletos, ou eu considero eles mesmo estando incompletos? Bom, se a minha decisão for de desprezar esses dados, então aqui eu tenho que vir, limpar a minha base de dados. Então, é disso que a gente fala em engenharia de dados, né? Coletar os dados, armazenar os dados, limpar para tirar dados que não interessam, não sejam do contexto, estejam com problemas, né? não estejam compreensíveis de modo geral, e organizar isso para que o público menos afeto a software e matemática possa tirar proveito. Agora, vamos entender que num projeto então de analytics dentro de uma empresa, isso foi feito. Levou alguns meses para a gente ter uma base de dados. O pessoal de engenharia de dados chama isso de data lake, um lago de dados. Só que enquanto eles estão fazendo isso, o povo continua gerando dados. O mundo não parou. A internet continua sendo abastecida, as empresas continuaram gerando dados, as pessoas continuaram escrevendo longas notas lá no seu Facebook, de 6 páginas, e tudo foi aumentando.
Então, quando tu termina essa parte, que para entregar para o pessoal da área de administração, ela já caducou. Então, para evitar isso, os engenheiros de dados conceberam um dispositivo de computação chamado aprendizado de máquina. Aprendizado de máquina nada mais é do que a gente ensina robôs virtuais, máquinas virtuais, enquanto a gente está fazendo todo esse processo, quais foram as regras que a gente usou para isso, e aí os robôs continuam indo lá, armazenando, coletando, limpando e organizando, para que a gente tenha sempre a nossa base de dados totalmente atualizada. E aqui se encerra, então, a fase que eu chamo hard de Data Science. É daqui para frente que empresários, executivos e administradores entram para utilizar os dados, para contar histórias sobre eles. Eu sou alguém que gosto muito dessa área de storytelling, né? Quase quem já me viu dando aula sabe, né? Eu uso isso o tempo todo, na verdade. E agora eu tive que aprender mais, viu, Luciano? Eu aprendi mais sobre isso, porque não é só história verbal, agora eu tenho que contar a história com dados. Eu tive que me reciclar, né, nesse aprendizado. Eu não sei se eu sou competente nisso, mas pelo menos eu acho que eu usava isso bem. Eu tive que me reciclar nessa área para poder entender como é que eu monto histórias esclarecedoras com os dados. Até que a gente, então, passou por esse processo de transformar dados em informação e informação em conhecimento para permitir uma análise e tomada de decisão mais eficaz. E aí, obviamente, então, vocês devem ter visto que não tem como eu avançar nessa lógica, nesse assunto, sem usar matemática. Eu trouxe essa frase aqui, né, que diz que, olha, se tu quer se aprofundar em alguma coisa, não importa a coisa, se tu te aprofundar, lá no fundo tu vai encontrar matemática. Não tem como se escapar disso, né? E a matemática, ela se traduz de uma maneira mais inteligível para nós por essa frase que os estatísticos chamam de o milagre da agregação, que mostra o real valor da estatística, que é agregar o parecer de muitas pessoas, de modo que isso supere sempre a precisão do participante médio do grupo. Então, por isso que eu disse, a gente não consegue eliminar a incerteza com os números, mas a gente minimiza a incerteza pelo milagre da agregação que a estatística nos proporciona. E assim a gente chega, então, em Business Analytics. Eu trouxe aqui para vocês um conceito que eu e o Dr. Emir formulamos a partir do que a gente aprendeu. Para quem quer saber mais sobre isso, eu coloquei ali a capa dos principais livros sobre o tema, mas no nosso entendimento, Business Analytics já forma hoje um corpo de conhecimentos razoável, baseado em métodos estatísticos, técnicas de pesquisa, inteligência artificial, tecnologia da informação e do conhecimento das áreas de negócio, para que a gente possa analisar informações e, a partir daí, então, resolver problemas de negócio, definir estratégias, inovar e sermos mais competitivos. Essa é a nossa definição de analytics naquilo que a gente considera o analytics tradicional. É preciso ter uma capacidade analítica que leva à excelência analítica quando eu faço a conjugação, né, de projetos que tenham o apoio da alta direção, uma equipe multidisciplinar de cientistas de dados, porque vocês imaginem, alguém que é diretor de uma empresa, por exemplo, um médico, não necessariamente ele vai saber de gestão, não necessariamente ele vai saber de matemática. Então, é preciso a gente ter essa visão de que, para conduzir projetos dessa natureza, precisamos de uma equipe multidisciplinar, que use tecnologia de modo inovadora, para que a gente possa, então, de fato, tirar proveito de analytics para definir estratégias, tomar decisões, resolver problemas e melhorar processos, que são, no âmbito das empresas, as áreas onde Business Analytics é mais usada. E aí, então, com isso eu termino minha fala, né, sobre a contextualização do assunto, sobre como é que eu vejo essa questão de Analytics tradicional. E aí passo agora, então, para o professor Dr. Emir falar um pouco sobre, na nossa lógica, como é que a gente vê o avanço da área de Analytics nas empresas que a utilizam, que são chamadas, então, de Data Driven,
e como é que a gente pode competir, então, de modo melhor, né, fazendo proveito de tudo isso que eu falei. Então, doutor Emílio, vou te passar a palavra. Te agradeço, professor Jerônimo, né? Agradecer muito o convite e a possibilidade de estar participando com vocês, né? Em especial com o Jerônimo, e agradecer a mediação, né, Mazili? Sempre perto e disposto, disponível a contribuir. Escutando essa primeira parte, eu gostaria de fazer algumas pequenas contribuições do tipo, puxa, quando a gente está ali na questão do mundo VUCA, é muito interessante porque o que se busca nessa questão da tomada de decisão é sempre a redução da ambiguidade e da incerteza. E algumas ferramentas, elas são eventualmente utilizadas, né, no sentido de levar em conta que o futuro possível ele é baseado na análise do provável, né? Então, isso é uma maneira de fazer essa interpretação, tá, pessoal? Curiosamente, o Jerônimo também falou na questão do Big Data, né? Há uns 2 anos atrás, a gente fez um projeto, até para vocês terem ideia do tamanho que pode ser, não necessariamente com essa dimensão, mas muitas vezes maior, mas nós desenvolvemos um trabalho por uma operadora de telefonia aqui para o Brasil, e nós estávamos falando de 36, mais ou menos, milhões de usuários, e para cada usuário o equivalente a 600 dados diferentes para fazer uma determinada análise que foi demandada pela companhia, né? Então, isso não cabe no Excel, né? Isso não tem como, né, a gente lidar com essa quantidade toda de dados. Então, são feitos, sim, pequenos reservatórios, lagos, como bem colocou o professor Jerônimo, né, os data lakes, e onde a gente então começa a fazer testes com parcela desses dados, né. Outra questão que eu gostaria de contribuir até chegar aqui nessa questão das empresas data-driven, né, tem a ver com a questão da tendência. E o Jerônimo colocou aí muito bem a questão da distribuição normal e disse, puxa, às vezes a gente não leva em conta algumas variáveis. É verdade, porque muitas projeções elas são feitas com base em tendências, né? E existe um ruído que pode entrar na configuração, enfim, desses dados que tem causas muito complexas, né? E essas relações elas não são então conhecidas e muitas vezes então inferidas, né? E aí eventualmente essa curva, essa tendência, ela é assumida a partir de uma redução muito grande de efeitos, né? E nem sempre a redução dos efeitos é a técnica mais adequada para isso, porque ela não considera todas as multifacetas do problema, mas por uma questão de simplificação da realidade, a gente acaba então procedendo dessa forma aqui. Uma técnica que tem sido muito utilizada, e vocês têm escutado muito, é a questão das redes neurais, né? A rede neural é classificada como um black box. O que acontece é que existe um conjunto de cálculo dentro de relações multivariadas que é muito difícil extrair o porquê e a carga desse porquê quando a gente está lidando com a rede neural. Mas ela é uma ferramenta que ajuda a considerar uma série de relações cujos dados eu tenho para promover uma determinada saída relativamente estável a partir dos dados conhecidos. Mas aqui também há uma limitação racional nessa questão dos dados. Então, e a gente chega aqui nas empresas, então, data-driven, né? São essas organizações que a gente entende que usam uma série de equações multivariadas, ou enfim, redes neurais, como conjunto de algoritmos
cruzando todos esses dados para transformar esses dados em informação e essa informação de uma maneira adequada em conhecimento, ligado a um aspecto ou alguns aspectos do processo de negócios, né, que a gente vai evoluir um pouquinho agora nas próximas lâminas com vocês. Pode ser a seguinte, Jerônimo? E então, dentro desse conjunto de análise dos algoritmos, né, a gente busca a questão dos padrões de comportamento que tem. E um dos aspectos é a questão da maturidade, que tem a ver com a democratização dos dados em todas as áreas, porque muitas organizações começam com recortes de uso de algoritmos para resolver problemas específicos, né? E outro aspecto que entra aqui é a comunicação desses dados de forma maciça em todos os níveis da organização, entendendo aqui o engajamento, né, de todas as pessoas dentro dos processos, né, de formação de juízos de convicção ligados à tomada de decisão. E para isso, obviamente, a gente precisa de capacitação em ferramentas analíticas, de modo que as pessoas então vão compreendendo o valor e o significado desses dados agora convertidos em argumentos para tomada de decisão, e a partir daí, sim, a gente começa a tomar decisões baseadas em dados. Eu estou passando aqui, Emílio, mas está um pouco lento. Sim, Está travando um pouco. não, mas eu percebi. Às vezes ele dá um sinal aqui que a rede está bastante congestionada e seguramente é nesse ambiente que a gente está lidando, né? E depois, à medida que vai acumulando os slides, né, Gerando, vai ficando mais pesado. Tá bom. E aí, nesse, então, sentido, nós fomos trabalhando, eu e o professor Jerônimo, nas discussões ligadas a modelos que poderiam ter a ver com a identificação de padrões de comportamento em determinadas áreas do negócio, né? Agora foi. Foi? Bem, né? E aí, nesse sentido aqui, a gente coloca, acho que são 3 grandes ganhos que a gente tem dentro da concepção do Analytics, né? E ligados, inclusive, a questões de maturidade. O primeiro grande, me parece, ganho que a organização tem é quando ela começa a usar relatórios de BI, que então identificam os dados existentes e mostram através de uma série de gráficos o que aconteceu no passado, ou uma compilação visual como uma descrição do que aconteceu. Bom, mas esse é o primeiro grande movimento no sentido de melhorar a maturidade analítica. O movimento seguinte é quando a gente consegue fazer uma análise preditiva, dizendo, bem, mas então o que é que pode acontecer no futuro, ou acontecerá? Mas geralmente é o que pode acontecer no futuro. Então a gente começa a fazer, num primeiro momento, extrapolações acerca da realidade, sempre lembrando que o futuro possível é baseado na análise do provável. Então, a gente consegue fazer algumas extrapolações acerca do futuro a partir da análise dos dados do que aconteceu no histórico. E aí, quando a gente consegue melhorar um pouquinho mais, nós colocamos dados, por exemplo, de variáveis independentes que têm algum tipo de efeito ou que possam, de alguma forma, contribuir na construção desse futuro, então, que é extrapolado, saindo da extrapolação para prescrição. Então, dizendo assim, olha, se existirem essas variáveis no ambiente
e elas se comportam provavelmente dessa forma, e se o comportamento projetado é dessa forma, então nós aconselhamos que você tome tais ou tais decisões, né? Então isso tem a ver aqui com um nível maior de maturidade, onde a gente diz o que é que deve ser feito a partir de uma série de dados extrapolados e mais um conjunto de variáveis incontroláveis pela organização, mas cujo efeito tem, sim, algum tipo de resultado sobre a organização. Eu acho que o slide seguinte, ele mostra uma série de níveis de maturidade dentro da questão do Analytics, tá? Então, a gente vai aqui embaixo, desde a negação até aquilo que a gente falava antes, lá em cima, né? Que é a empresa totalmente orientada, as suas decisões fortemente orientadas em dados, né? E esse livro que a gente tem utilizado, que o Jerônimo ilustrou aqui, vem sendo, através da nova ciência, tem grande parte dos fundamentos dessa competição analítica. Então, baseado em uma série de estudos, em artigos, hoje, estado da arte e livros, que é o slide seguinte, né, professor Jerônimo, nós adotamos alguns conceitos, como, por exemplo, esse da inteligência de negócios, né? E vocês vão ver por que é importante que a gente tenha relativa clareza no conceito em função de um desenho que a gente traz na sequência. Mas aqui a gente começa olhando bem brevemente aqui, dizendo assim, ó, quando eu falo inteligência de negócio, eu estou dizendo é o processo de coleta, organização, compartilhamento, análise, monitoramento das informações que vão oferecer algum tipo de suporte para a tomada de decisão ligado a negócios, né? Permitindo assim a visualização e interpretação de grandes volumes de dados a partir de um conjunto de decisões, né, tomadas no cruzamento desses dados como argumento dessa interpretação. Quando a gente vai para o Analytics, então a gente está falando do corpo de conhecimento que está baseado em algoritmos avançados. Aí sim, entram as questões do data mining, da inteligência artificial, da própria rede neural, enfim, o de deep learning, são os aprendizados de máquina, para aqui, definição de estratégia de gestão, baseada em análises preditivas e prescritivas, também visando a otimização. E aí nós compilamos esse conceito da competição analítica, que é um modelo de gestão de negócios que utiliza ferramentas, então, do Business Analytics para a definição de estratégia de competição, potencializando a inovação e a criação de valor para a organização. É como se a gente dissesse, bom, então nós vamos usar todos os argumentos de conhecimento analítico e vamos agora indicar, a partir de foco e das decisões empresariais, o que é que deve ser feito para melhorar a competitividade da organização. E esse roadmap do Analytics, ele sai da quantidade de dados que a organização dispõe, e esses dados eles têm que ter valor, e eles podem corresponder a todos os incidentes críticos que têm a ver com o fenômeno organizacional. Então, o que deve ser feito? Né? Vai acontecer novamente esses eventos ou não? Por que ele aconteceu? E exatamente o que aconteceu? Né? Nesse conjunto de questionamentos para que a gente possa, então, vir a tomar decisões que nos liguem à ação, né? Compreendendo sempre que ele começa aqui embaixo, na questão descritiva, depois ele vai para a preditiva e lá em cima, ok? Para a prescritiva. É isso que a gente estava mostrando aqui, né? Bem, esse desenho, ele tem toda a ligação dos conceitos, cuja ilustração vocês podem observar, né? Magnífica, trabalho, de novo, excelente, um desenho brilhante da Sara, conseguiu, a partir de uma série de discussões que nós tivemos juntos, eu, o professor Jerônimo e a Sara, né? Ela conseguiu ilustrar um conjunto de relações
que começa, então, aqui em cima, no Business Intelligence, que tem aquelas questões ligadas ao storytelling com dados. E, para isso, ele precisa de um banco de dados estruturado. Mesmo para o primeiro nível, que é descritivo, ainda assim precisa de uma certa estruturação. Aí a gente vai migrando, melhorando a formação dos dados, e a gente vai tanto lá para a estratégia orientada para dados, bom, que aí precisam alguns processos de data science e ancorados, então, na mineração de dados aqui do data mining, né? Para a gente chegar no analytics, propriamente dito, que tem uma maturidade organizacional ligado à questão do business analytics. Eu e o professor Jerônimo temos estudado os principais modelos. Basicamente, hoje, são aceitos 4 grandes modelos, e a gente tem algumas considerações, né? Mas a gente respeita esses modelos, mas faz algumas considerações por conta da evolução para a competição analítica, né? Uma vez que eu ter, sim, maturidade analítica não quer dizer necessariamente que eu utilize aquele conhecimento que pode ser preditivo para questões da competição analítica. Então, nós conseguimos evoluir agora para a questão da competição analítica e estamos trabalhando aqui num modelo de maturidade em competição analítica e nas definições e aplicações que prescindem de uma lógica de competição baseada numa estratégia que é deliberada pela organização. Isso tudo nos leva lá para o foco estratégico e para as grandes definições empresariais, que tem 2 grandes eixos que suportam os ganhos. Dentro das fronteiras da firma, que tem, então, os aspectos operacionais. Então, a gente está dizendo assim, e na operação, como é que a gente pode se tornar melhor competidor agora, usando a nova competição, a competição analítica. Então, a gente propõe que sejam revistas questões ligadas à gestão da eficiência ou à fronteira da eficiência e à questão da inovação de produtos, né? Ajustados a alguns argumentos próprios da competição. E o outro ganho, o outro pilar, tem a ver nas questões de mercado. E a isso, então, nós fomos desenhando a questão da competição analítica, que agora a gente debate um pouquinho adiante, dizendo assim, olha, mas então tem um roadmap de competição analítica, e para isso ele tem essas grandes 6 etapas, né? Que tem a ver inicialmente com identificar problema e possibilidade de melhoria. E a gente vai evoluir um pouquinho e vai mostrar que isso tem muito a ver com questões que impedem que a organização seja mais competitiva ou melhore o seu posicionamento competitivo. Então, essas questões elas podem estar no ambiente interno ou no ambiente externo, ou em ambos, como a gente vai ver um pouquinho adiante, né? Aí a gente identifica as fontes de dados necessárias para resolver esses problemas ou promover as melhorias, e precisa o processamento de dados, enfim, como uma prova de conceito. A gente usa muito aqui o POC, né? A prova de conceito, e gera informações testando aqueles modelos inicialmente desenvolvidos para, então, validar os dados, modelos para, enfim, aqui desdobrar em critérios de desempenho comparativamente a questões de mercado, tornando a organização, então, mais competitiva ou promovendo aqui, sim, colocar ela numa posição de vantagem competitiva, né? E, obviamente, aí vem a questão gerencial, que é decidir e implementar os dados possíveis obtidos, né, como solução desses problemas e decisões que são ou virão a ser tomadas. É isso que a gente está dizendo aqui, né? No slide seguinte só mostra que o que a gente está dizendo aqui, o valor agregado ele vai aumentando, saindo do descritivo preditivo para o prescritivo, mas pouquíssimas organizações utilizam questões prescritivas, né? A grande maioria ainda está na descritiva com BI, e algumas organizações já estão começando a fazer exercícios preditivos, tá?
E o slide seguinte detalha um pouquinho mais como a gente propõe fazer isso, né? Então, a gente propõe a codificação do comportamento analítico. Esse projeto que eu e o professor Jerônimo estamos desenvolvendo, ele tem a ver com essa lógica, né? Então, a gente tem lá um conjunto de dados, avalia a pertinência, desenha um modelo conceitual para tratar o problema e olha o que aconteceu. Então, são gerados relatórios, né? Esses relatórios são do passado. Para o presente, a gente gera alertas, né? Então, o que está acontecendo? Dependendo do desdobramento desses dados, são gerados pequenos alertas. Ó, tome cuidado que, se continuar esse comportamento, nós teremos uma queda de tanto por cento aqui, ou coisas dessa natureza. E o futuro o que vai acontecer? E é uma extrapolação do conjunto de dados que foram selecionados dentro do modelo que foi adotado. Essa primeira etapa de codificação do comportamento analítico, ela está muito ligada ao mapeamento do negócio e, obviamente, o nível de maturidade analítica. Para ir para a apresentação seguinte, então a gente começa a ter insights, né? Quando a gente olha nesse plano do passado, a gente vai buscar como e por que isso aconteceu. Então aqui são feitas análises de equações multivariadas, por exemplo, que tem a ver com quais são os fatores que contribuíram para aquele evento ter acontecido. Então aqui tem a modelagem e o design experimental como técnicas que a gente tem utilizado. Quando eu estou aqui no presente, eu estou dizendo, então, tá, qual a melhor ação que a gente tem que tomar? E, então, a partir do alerta, a gente faz recomendações. E aí, qual a melhor ou pior coisa que poderá acontecer, né? Que poderia vir a acontecer, mas que poderá acontecer. Então, aqui são feitas projeções, otimizações ou simulações. Então, aqui o uso de que vão acontecer a partir dele. Tá? Vir a acontecer, né, nós precisamos, basicamente, de foco e da orientação. A orientação empresarial, ela tem a ver mais ou menos com a análise dos fatores que têm maior impacto sobre o desempenho e o que se planeja para o futuro. Então, aqui, na orientação empresarial, eu não vou ficar lendo as questões que estão aqui, né, enquanto vocês eventualmente estão olhando, mas tem a ver com que tipo de decisão que é deliberada na organização. Olha, nós estamos falando basicamente nas estratégias porterianas, né, lá dentro da ideia da economia industrial, por exemplo, e aí então haverá aqui um determinado conjunto de decisões a partir da percepção do ambiente do negócio. Então, dessa forma, talvez nós tenhamos que levar a operação para a fronteira da eficiência. Então, basicamente, a partir da orientação, nós temos um conjunto de desdobramentos analíticos decorrentes do tipo de decisão de competição que essa organização está pretendendo fazer ou tomar. No entanto, por exemplo, eu e o professor Jerônimo temos discutido as questões do Tracy Wirsema, né, que é a disciplina de liderança. Então, se ele disser, não, mas é intimidade com o cliente, o tipo de posicionamento que eu adoto competitivo. Bom, então, provavelmente, existe um conjunto de fatores que precisa ser analisado. E aí, numa ou noutra, ou ainda em outras formas, nós estabelecemos aqui os alvos estratégicos, né? Ligados ou à tendência tecnológica, ou aquilo que acontece dentro do supply chain management, do sistema da cadeia de valor ampliada, né? Dizendo, bom, mas se houver um problema com o meu fornecedor, que nível de impacto vai ter no meu negócio e, por sua vez, lá com o meu cliente, né? E quais, enfim, são os desafios que tem aqui a partir da percepção de qual é o comportamento emergente dos clientes
ou dos consumidores alvo da minha proposta, enfim, organizacional. Por quê? Porque muitos clientes sequer ainda estão sabendo de tendências de comportamento que são emergentes ou como tendências que vêm de outros ambientes, né? Então, esse nível de análise para uma abordagem ligada à questão os pilares, né, que suportam isso, como que a gente atribui valor e depois quais são os desdobramentos, né? Então, para isso, sim, para isso a gente olha assim, bom, mas por que a gente está tendo o desempenho que a gente está tendo agora, né? Eu estou falando na perspectiva da empresa, né? Tá, nós estamos tendo um determinado resultado. Esse resultado acontece por quê? Né? A gente tem se deparado, e é curioso isso, com algumas empresas que dizem assim, nós tivemos um resultado bom porque o mercado está aquecido. Bom, eu não conheço um termômetro de mercado, né? Eu conheço sinais que, quando combinados de maneira adequada e tenham a ver com o tipo de negócio, podem sinalizar, porque senão fica muito ou incerto ou muito ambíguo. E essa tem sido a maior parte das vezes que eu tenho me deparado com essas questões nas organizações. Então o cara diz, é porque o dólar está melhor, não, porque parece que o mercado está mais confiante. Tá bom, mas quais são essas variáveis que estão envolvidas? Então, ora, quando a gente está aqui nos fatores externos, existe um conjunto de variáveis independentes que atuam sobre a variável dependente de análise, né? E que estabelecem uma relação de paridade competitiva. Então, como é que eu vou descobrir isso aqui? Bom, por exemplo, com modelagens econométricas e simulações. E quando eu estou lá na parte interna, então eu estou olhando assim. Só um segundinho. Tu poderia desativar a tua câmera porque a tua fala está ficando um pouco falhada, né? Entendido. E acho que sem o vídeo fica um pouco mais veloz aí. Entendi. Obrigado, Mazile. Tá. E então, quando a gente está olhando para os fatores internos, né, a gente está dizendo assim, bom, mas a oscilação de desempenho pode ser que os processos críticos que suportam os fatores lá externo estão com problema. Então, a gente, numa das possibilidades, é a análise envoltória de dados ou combinações dessas técnicas que a gente está mostrando para vocês aqui. Por favor, professor Jerônimo, o slide seguinte. E a gente se depara, agora voltando àquela fala do professor Jerônimo, quando ele mostrou a distribuição normal, né? Existem erros de lógica e que vêm lá, né, muitas vezes, no tipo de coleta de dados que vai dar um tipo de desenho de qualidade. Então, eu tenho um problema de erro de lógica aqui, porque pode superficialidade no tipo de pergunta, né? Então, eu parto de pressuposto incorreto ou insuficiente para que eu possa levantar as variáveis de maneira adequada. E, eventualmente, aqui, e o que também tenho notado como comum, é não ter tempo suficiente para compreender alternativas ou a interpretação de dados adequados, né? O slide seguinte, professor Jerônimo, aí mostra que existe erro de processo, né? Existem erros de decisões e de processo. Então, por descuido no transporte de números, isso não é tão incomum quanto se possa imaginar, porque eu tenho percebido isso muito comum, né? Eventualmente, não considerando os insights nas decisões, porque existem padrões mentais ex ante, né, que se tornam barreiras para compreender os desdobramentos dos dados. Então, às vezes é pouco aceito, né? E, eventualmente, não aceitando as possibilidades de alternativas com a devida seriedade, né? Cujos desdobramentos se dão, e o pessoal costuma dizer, não,
mas isso não vai acontecer dessa forma, porque nós compreendemos, nós sabemos o negócio, né? E, invariavelmente, nós temos acompanhado problemas de desempenho por conta da superficialidade de análise que a gente está nos ajuda a compreender que quando a gente, então, tem um ambiente e a gente olha, por exemplo, aqui para o núcleo, que é o negócio, a gente diz assim, bem, onde é que eu... Estamos com... Tá, voltou. Desculpa, Mazili, pessoal, e vai me interrompendo qualquer coisa, né? A gente volta. Mas veja, então, quando eu estou olhando para o negócio, aqui é uma representação apenas, ele tem, a partir do mercado e demanda, um conjunto de oscilações típicas da variabilidade e da incerteza ambiental, né? E aí o que a gente faz, né? Eventualmente, a compensação dessa incerteza. Tá bom, mas quais são essas ações? Depende da capacidade antecipativa. Antes que a gente consegue fazer um cone de incerteza e, a partir daí, a gente já começa dando um desconto maior, faz uma condição melhor para os clientes, de modo que, ao dar uma baixa prevista, e deixe os prejuízos para quem não está acompanhando, não tem essa capacidade analítica, né? Então, a gente busca essa compensação. Porque, eventualmente, na questão do negócio, se a fonte de oscilação está por dentro, nas fronteiras da firma, então a gente tem aqui a questão da gestão da eficiência, que é o balanceamento mais adequado entre os inputs e os outputs do processo, a partir da configuração dos equipamentos, máquinas e processos que também são objeto de análise, para atender as demandas desses clientes, né? Então, aqui a gente analisa o nível de integração e estabilidade, tanto do ambiente quanto do negócio, para poder fazer o ajustamento estratégico desses fatores que são chave do negócio, propriamente dito, com os processos que são críticos para suportar esses fatores que são chave. E o passo seguinte, então, o professor Jerônimo estamos trabalhando e construindo essa questão da competição analítica com muitos materiais sendo lidos, estudados, com muitas abordagens, porque a gente tem aqui visões diferentes em diversas perspectivas de autores. E nós estamos tentando criar um consenso sobre isso e uma melhor aplicação desses conceitos em projetos que a gente tem desenvolvido para empresas. E aí, então, vejam que eu tenho um conjunto de suportes que tem a ver com aquelas questões tratadas antes, com tecnologia e infraestrutura, né? Depois eu preciso desenvolvimento de competências analíticas aqui. Eu preciso ter alguns argumentos de inteligência competitiva, que aí sim tem a ver aqui com os KICs e KITs, né? Que seriam os tópicos de inteligência e as questões monitoradas, e aqui uma questão ligada à cultura orientada para dados, né? E que é um aspecto bastante difícil de ser obtido, porque não é muito comum a tomada de decisão orientada a dados, né? E a cultura, ela precisa de incrementos aqui de conhecimento, não só treinamento e capacitação, mas uma sustentabilidade desse processo, no sentido de, sim, internalizar cada vez mais o dado como norteador, que é convertido em informação própria, né? Como norteador da tomada de decisão. E nesse sentido, e a partir do suporte, nós temos os mecanismos de criação de valor, que são ou as estratégias genéricas aí de Porter, ou as de, eventualmente aqui,
de disciplinas de liderança de mercado, ou ainda as ligadas à visão baseada em recurso, né? As AVBR, que está aqui, por conta de que a gente se deu conta aqui nessas discussões, eu e o professor Jerônimo, que existe a questão da dependência de trajetória na idiosincrasia dos recursos da formação da organização e a questão da complexidade social que atuam como antecedente da configuração atual que vai gerar eventualmente a saída que a gente pretende. E, por óbvio, aqui a fala embaixo tem a ver com a visão contínua. Então, existem grandes alvos estratégicos para os processos de competição analítica, que tem a ver, então, com o desempenho organizacional, com a melhoria no processo do negócio, com a inovação em produto e serviço e com a consideração da experiência do consumidor e o aprimoramento do conhecimento do mercado. Isso, para nós, está demonstrando impactos, né? No sentido do valor funcional, cujos resultados, então, têm uma natureza econômica financeira, e existe também um impacto no valor simbólico, porque isso melhora a imagem e a reputação das organizações, porque elas ficam, ora, mais sustentáveis, porque melhoram a utilização dos recursos na transformação em produtos e serviços, ou, ora, elas atendem melhor as expectativas dos seus clientes-alvo ou dos consumidores da oferta organizacional como um todo. Professor Jerônimo, e esse aqui tem sido o desdobramento, é uma maneira como nós temos desenvolvido essa lógica. Ou seja, eu tenho um conjunto de resultados que planejados, por exemplo, de retorno sobre o patrimônio líquido, o primeiro ROI, né, que equivale a lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. E para justificar a manutenção ou não no investimento. Depois o EBIT, EBITDA, ROCE, lucro líquido, volume, e dentre outros, né? E como é que a gente analisa isso? Esse resultado ele é obtido pelo balanceamento e ajuste entre o contexto e a estrutura, né? O contexto de atuação ele tem uma natureza macroeconômica, então existem antecedentes explicativos do desempenho relativo pela análise dos fatores do ambiente externo que tem sinergia, impacto ou relevância na proposta organizacional, e mesoeconômico, ou seja, na própria economia do segmento. E depende da estrutura da empresa dentro da microeconomia dela, ou seja, o que forma aquele indicador, aquele foco, aquele alvo estratégico que você quer, né? Então, isso vem ou pela otimização de recursos, ou por questões ligadas à cultura, clima, e entre outros fatores, né? Mas nós precisamos compreender que grande parte dos fatores, né, envolvidos, né, nesse modelo analítico tem a ver com a análise também dos fornecedores, porque aqui fornecedores, por quê? Porque a flutuação ou na qualidade, então, a flutuação da qualidade ou a flutuação do nível de preço vai ter um impacto naquele resultado planejado, que também, aqui dentro da estrutura da empresa, tem que ser considerada a força de trabalho. Ou seja, quais são os elementos que constituem toda a força viva da organização e como eles têm impacto em cima dos resultados. E a gente monitora pela percepção de valor, porque aí os dados dos fatores que compõem as explicações do porquê os clientes escolhem a proposta de valor de uma determinada empresa, modelados adequadamente, fornecem explicações poderosas para a gente saber o que é que tem que ser feito a partir da carga, das equações que saem, e quanto dinheiro precisa para fazer esse determinado incremento pretendido no resultado planejado. Tá? E o slide seguinte, então, ele nos
ajuda aqui com alguns cases que eu vou solicitar o apoio do professor Jerônimo. Travou aqui, né, amigo? Ah, sim. Mas, por favor. Mas, enfim, eu posso ir falando, né? Isso. Uhum. Então, vocês devem ter notado aí pela nossa fala, pessoal, que é um assunto que não pode ser tratado de modo trivial quando a gente vai falar dele na sua aplicação nas organizações. Requer uma porção de conhecimentos bastante específicos, né, sobre visão estratégica, funcionamento de uma firma, a composição dela e de como é que ela interage com o ambiente externo, com o seu setor de atuação e internamente como é que ela entende essas questões. O Emílio destacou um aspecto importante que eu acho relevante também falar, que é a questão de cultura orientada para dados. E aí, então, tem que se trabalhar recursos humanos para garantir projetos que fortaleçam uma cultura organizacional nessa linha de se orientar para dados. Enfim, é um assunto que não Me pode permite, ser analisado de qualquer maneira. Me permite só ajudar, né? Essa questão da cultura, nós temos, né, trabalho, Jerônimo, juntos aí sendo desenvolvidos e é muito interessante porque assim, ó, existe muita fala sobre a questão da cultura e nós conseguimos desenvolver um processo analítico nela também, né? Então existem maneiras de se estabelecer eixos e fazer a medição de cada um dos eixos de maneira analítica nas organizações. Então, nós já temos cases aplicados no sentido de que a gente mede o estado atual da cultura, estabelece a estratégia pretendida ou deliberada e avalia daqueles eixos quais são os elementos de cultura que tem gap em relação ao estado futuro desejado, analiticamente. E monta o plano de desenvolvimento corporativo e de práticas e ações que ajudem a organização a sair da cultura do estado 1 para a cultura do estado 2, analiticamente balanceados os dados e com medições, obviamente, né, em períodos que sejam adequados para assegurar que o plano de desenvolvimento corporativo, as ações que são desenhadas no PDC, estejam, de fato, mudando o estado da cultura vigente, né, para a cultura orientada para dados, nesse caso aqui, né? Só para contribuição para vocês, tá? E aí, o nosso último slide destaca, então, casos positivos e famosos que vocês podem encontrar na literatura, né? Tanto na internet quanto em livros e artigos, que destacam aí empresas muito bem sucedidas na utilização dos dados para tomada de decisão. Ali aparece primeiro, não vou comentar todos, só a Black Friday, mas só para vocês saberem, Black Friday não é um evento que acontece lá em novembro para todo mundo comprar a preço de liquidação. Não, Black Friday é uma empresa que organiza todo um movimento em roda do mundo para que a gente tenha essa vontade, essa disposição das organizações de melhorar fundamentalmente seu desempenho do varejo a partir dos dados que são fornecidos pelos próprios usuários. Então, são casos bem interessantes daqui da gente olhar. E aí, com isso, então, professor Basílio, a gente encerra a nossa fala e aí eu deixo agora, te devolvo a condução da reunião para que tu conduza do jeito que tu acha mais adequado. Tá, ok. Obrigado, professor Jerônimo. Obrigado, Emir. Bom, como de praxe, nós costumamos fazer algumas perguntas, né, inerentes aí à apresentação, e eu gostaria de fazer uma, tá? A gente estava conversando um pouco sobre VUCA, né? Tanto o Jerônimo quanto o Emir falaram um pouco sobre isso, bem como essa questão da cultura. Nós estamos num evento de recursos humanos e saber como lidar com as pessoas aí também é bastante importante nesse contexto, tá? Então, o que eu gostaria de saber, assim, por exemplo, a definição que nós vivemos em um mundo VUCA, volátil, complexo, incerto e ambíguo, nunca teve tão evidente, né, diante da situação em que nós estamos.
principalmente aí por causa da pandemia do novo coronavírus. Uma abordagem e estratégia orientada a dados pode ajudar em um processo de diferenciação, tornando-se cada vez essa vantagem competitiva mais importante para a empresa. Ao meu ver, um dos principais desafios é tornar esse processo sendo feito de forma sistêmica, né? Correndo naturalmente aí dentro da organização. Para isso, seria interessante que ele estivesse sendo incorporado de forma constante na cultura da organização, aquilo que estávamos conversando agora. Entrando, consequentemente, na autogestão. Como a gente já viu em outros eventos aí que promovemos, é difícil uma cultura realmente ser validada e ser incorporada na organização sem estar sendo patrocinada pela autogestão. A gente pode ter o exemplo, por exemplo, da Netflix. Né? A Netflix, para quem não se lembra, existia a Blockbuster nos Estados Unidos, faturamento bilionário, e a Netflix entrou, né, dentro de um contexto de começar a pagar um valor mensal, oferecer aos seus clientes um pagamento mensal por mês. Isso mudou completamente o modelo de negócio. A Netflix, né, é um dos maiores cases aí quando a gente fala de competição analítica, e seu CEO, né, era um cara da área de computação e também professor de matemática. Ou seja, já estava inserido num contexto tecnológico aqui do que a gente está conversando. Isso, sem dúvida, facilitou essa abordagem. Só que, na maioria das empresas, a alta gestão não tem essas competências. Tá? Então, aí vem a pergunta: que recomendações os senhores dariam para que essa estratégia de orientação a dados e competição analítica pudessem se tornar algo comum nas organizações, e não uma atitude ou projeto pontual sem continuidade ou até mesmo inalcançável para alguns? Olha só, que boa tuas colocações e tua pergunta. Então, veja, eu falei um pouco sobre isso lá quando o Emir conceituou empresas data-driven, o fato da gente ter espraiada pela empresa a percepção de que a opinião baseada em dados é melhor do que a opinião de quem manda mais. Para a gente ter isso como fomento na cultura, nós precisamos trabalhar melhor a questão do perfil das nossas equipes. Eu destaquei isso lá no início. Não tem como fazer um projeto de analytics se a gente não desenvolver a capacidade analítica trabalhando com equipes multidisciplinares de cientistas de dados. Então, eu vejo que é necessário que as organizações deixem de analisar perfis eminentemente ligados à área de economia, administração e contabilidade, para começar a olhar para áreas de ciência com mais afeto, com mais percepção de que elas são necessárias. Eu me lembro que quando eu fiz faculdade, se tu fizesse faculdade de matemática, tu estava destinado a morrer professor de matemática. E hoje não. Hoje quem faz uma faculdade de matemática entra no mercado de trabalho ganhando R$7.000, R$5.000. O pessoal que é formado em estatística, quando está no terceiro ano, é roubado da universidade pelos bancos e já nem entra como estagiário, entra direto como júnior, mas um júnior que ganha muito. Né? O Sicredi, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, que é um bom caso de empresa que lida com analytics, os alunos de terceiro ano da nossa Universidade Federal, da Faculdade de Estatística, são contratados por R$3.800. O cara nem é formado e ele já está recebendo isso. Por quê? Porque as empresas começaram a perceber no valor desse perfil diferenciado. A única forma da gente conseguir avançar, porque não vamos ter como mudar tudo de uma hora para outra e colocar a matemática presente na cabeça de todo mundo. Esse é um aprendizado que vai demorar um pouco mais, é mais lento. Nem todo mundo é afeto a conhecimentos de matemática, tem gente que é mais afeto a letras, mais afeto a ciências sociais. Então, o fato de a gente buscar hoje equipes multidisciplinares, com algumas dessas pessoas das equipes entendendo bem desse assunto, me parece que é uma boa saída. Também acho que uma outra boa saída é fazer uma pós-graduação em Business Analytics. Eu recomendo a da Unicinos, que eu sou coordenador do curso. O Roberto é professor no curso, a Sara é professora no curso, o Emir é professor no curso, está cheio de professores do curso aqui, mas independentemente do nosso vínculo universitário, um curso dessa natureza, em qualquer boa universidade,
ele ajudaria muito nessa percepção de valor do conhecimento de matemática em algumas das pessoas que vão trabalhar com esses projetos para a gente poder avançar. Perfeito. Emir, gostaria de complementar? Não, agradeço, está muito bem exposto. Tá, ok. Nós temos mais perguntas aqui, tá? A Sara Cecim. Empresas de pequeno e médio porte têm acesso a Data Driven? Quais as recomendações para essas empresas iniciarem essa jornada? Principalmente relacionadas com necessidade de infraestrutura e competência instalada na organização. Quer responder, Mito? Sim, eu posso, porque nós temos feito trabalhos, né, para pequenas empresas e a primeira grande questão serve para pequena e para grande. E a gente pode imaginar que as grandes não têm dificuldade, mas tem sim. A primeira grande questão é o alinhamento interfuncional dos processos de geração de valor e os incidentes críticos de coleta de dados, tá? Para que a gente possa formar, eventualmente, toda a sequência de dados que vão contar uma determinada história. Então, como é que funciona na pequena empresa? A primeira grande fala é ter um bom desenho do fluxo de processo de geração de valor. E estabelecer os marcadores, né? Geralmente os flagzinhos, de onde é que a gente coloca, eventualmente, que dado importa em cada lugar, que vão contar uma história. E depois desenhar o fluxo desses dados, mesmo que seja pequeno, né? Entre a entrada do pedido e a aprovação do financeiro. Bom, mas isso não é relevante. Talvez você ache que não seja relevante, talvez para o seu caso. Mas pode ser que em algum caso aconteça relevância, porque o 2 menos o 1, o ponto 2 menos o ponto 1, mostra a eficiência desse fluxo até o financeiro, e do financeiro até a liberação, né? Então, a gente monta um processo muito enxuto, muito simples, baseado em incidente crítico, e estabelece marcador. E depois um Power BI, que é free, e que eventualmente nós já temos muitas pessoas que sabem lidar com ele no mercado, e se tiver que desenvolver eventualmente um painel de indicadores, não envolve um investimento muito grande. E com isso você já tem uma noção, muito embora descritiva, mas é o grande primeiro passo na construção de conhecimentos que são analíticos, né? E eles começam pela base, pelo embasamento como esse, né? Perfeito. O Jairo também tem uma pergunta aqui. Em um dos últimos slides sobre erros, é mencionado não dedicar tempo suficiente à compreensão de todas as alternativas ou interpretar os dados de forma incorreta. Como poderia ser minimizado este erro? Legal. Excelente pergunta, né? Sim, veja o seguinte, existem questões ligadas à complexidade mental, aos níveis cognitivos, né? Então, esse me parece o maior impedimento, porque quando a gente está dizendo assim, bom, existem problemas da não compreensão, sim, porque não há alcance cognitivo para isso. Então, aqui, como é que a gente começa? Olha, ensinando o básico do que é estatística e conta, né? Pelo menos assim, com coisas muito elementares, para que a gente consiga mudar o nível de padrão cognitivo das pessoas envolvidas, né? Esse é um caminho e é um problema, é uma dificuldade que a gente enfrenta, salvo organizações que tenham, como bem comentado antes pelo Mazzilli, né, pessoas com essa formação lá na linha de frente, na linha de comando. Então, elas entendem muito rápido e aí convertem em ações para a linguagem da organização. Eu vou dar um exemplo sobre essa questão de limpeza de dados. Eu já dei um lá de o que aconteceu na minha tese de doutorado, mas eu quero... a última vez que eu estive em Nova York, eu assisti uma palestra lá sobre o uso das bicicletas.
na ilha de Manhattan. Daí os caras botaram num gráfico o tempo médio que uma pessoa ficava com uma bicicleta. Era uma curva normal, né? Eu tinha um tempo médio lá de 32 minutos e tinha gente que ficava com 8 dias. Daí alguém perguntou, mas como que o cara pode alugar uma bicicleta por 8 dias? Bom, esse é o tipo de dado que deve ser limpo, né? Alguém tem que olhar o que aconteceu. Provavelmente alguma coisa diferente. O cara se esqueceu de entregar a bicicleta foi roubada, o medidor lá que computava o tempo falhou. Quando a gente se debruça sobre essas questões, lá na parte mais hard de data science, tratando da engenharia de dados, é aí que os matemáticos e os estatísticos, então, fazem conjecturas sobre a natureza dessas coisas, para saber, então, qual é a melhor decisão a ser tomada em relação a esse tipo de dado. Então, Jairo, tem que ter um trabalho lá inicial de definições acerca de missing, né, que são dados perdidos, outliers, né, tipo o cara que ficou 8 horas com a bicicleta. Ele é um dado fora da curva, né? Ele é alguma coisa a gente percebe que não é normal alguém levar uma bicicleta por 8 dias. Esse tipo de coisa tem que ser pré-definido quando a gente vai trabalhar com um projeto de analytics, para que lá no início, então, o pessoal que entende mais de como fazer o tratamento desses dados tome as devidas providências. Perfeito. Bom, pessoal, estamos chegando ao final deste webinário, tá? Agradeço a presença de todos, aos palestrantes, professor Dr. Jerônimo Lima e professor Dr. Emílio Fontanelli. Tá? Agradeço a BRH por ter aberto esse espaço dentro da BRH Inovação, para nós estarmos discutindo algo que está na fronteira da estratégia nos dias atuais, que são as decisões baseadas em dados, né? E todo esse contexto aí para se tirar um pouco mais de inteligência do negócio e realmente se diferenciar, né? Criar uma vantagem competitiva. No mais, eu acho que todos estão de parabéns, foi uma excelente palestra, como sempre, né? Professor Jerônimo, professor Emir. Tivemos alguns probleminhas técnicos, mas isso faz parte um pouco aí do nosso dia a dia e pela enorme quantidade de pessoas que estão executando. Obrigado, pessoal, né? Boa noite a todos. Espero vê-los em breve. Um abraço. Gente, muito obrigado, viu? Tudo de bom. Professor Dr. Emílio, muito obrigado pela companhia aqui, por dividir esse webinar. E Manzini, Solange, obrigado pela oportunidade. Abraço para todos. Obrigado. Tchau.